Olá, estamos de volta e ao Notícias de Fortaleza e agora nós vamos conhecer o Núcleo de Queimados do Instituto Dr. José Frota, IJF, Hospital de Alta Complexidade da Prefeitura de Fortaleza. Comigo aqui no estúdio está a coordenadora de enfermagem do Núcleo de Queimados, Cibele Leonte Cines. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vinda, é um nome difícil, né? Mas a gente conseguiu passar com esse nome, né, Sim, Cibele? sim. Boa Seja tarde, bem-vinda. muito obrigada. É um prazer estar aqui, poder falar do serviço, né? É um serviço que ele é único, atende Norte e Nordeste, né? É referência às queimaduras, né? Ele é do IJF, do complexo, né? Do IJF, no 7º andar, onde nós atendemos esses pacientes que são vitimizados com seus diversos agentes que chegam até nós para dar continuidade ao tratamento e os diversos encaminhamentos, né? Uhum. Então, a gente atende pacientes de todo o Nordeste, Norte e Nordeste. Tem alguns pacientes que vêm até de Maranhão, Tocantins, porque é um serviço de referência aqui para a gente. E, assim, o núcleo de queimados, atualmente, ele funciona no 7º andar do IJF. Há 27 anos atrás, ele era uma clínica, enfermaria clínica, né? E as atividades de cirurgia eram feitas fora do serviço. Então, quando foi idealizado o IJF, foi também idealizado um centro onde você pudesse contemplar todos os procedimentos e evitar que esse paciente fosse deslocado para outros setores, né, por conta do risco de infecção que esses pacientes têm, né? E aí, o núcleo de queimados são 1.400 metros só para queimaduras. Ele, atualmente, né, ele trabalha 24 horas com emergência. Nós temos uma equipe multidisciplinar dentro do centro, com médicos, médicos clínicos, cirurgiões plásticos, anestesistas, a equipe de enfermagem, que é formada, nós somos 10 enfermeiros, né, e 65 técnicos de enfermagem para atender toda essa demanda, tanto de pacientes que chegam na emergência e necessitam permanecer internado, ou eles chegam na emergência, são classificados e ficam em retornos programados para curativo. Entendi. E fisioterapeutas, nutricionistas, o serviço social, psicólogos. Então, Completo, né? terapeuta ocupacional. Então, é uma equipe, né, para atender a esse paciente, que realmente, né, o trauma do paciente, ele é um trauma físico e psicológico. Com certeza. Né, as diversas limitações por conta de lesões, né? Então, assim, a queimadura aqui para a gente ainda é um grande problema de saúde pública, que necessita, assim, uma atenção maior no sentido de não só medidas de prevenção, mas também um trabalho educativo nesse sentido, de que a gente possa alertar a população dos riscos que muitas vezes podem ser evitados. Porque dentro justamente da própria... existem vários tipos de queimadura, Sim, né? sim. Então, inclusive, pegando, né, gancho com a fala da senhora, no início do ano a gente já pode fazer um balanço de quantos casos, né, já foram atendidos no IJF e no núcleo de queimados. E também queria que a senhora explicasse um pouco desse perfil desse paciente que chega lá, né? Qual é o perfil do paciente que chega hoje e se teve alguma mudança, inclusive, com a pandemia da Covid-19, né, que mais pessoas ficaram em casa e como é que funciona esse perfil? Bom, a prevalência do nosso atendimento são as crianças com os acidentes domésticos. Os líquidos superaquecidos ainda é o carro-chefe, né, infelizmente, do serviço, né, que são cuidados dentro do domicílio que poderiam minimamente evitar esse tipo de acidente, né? A proteção com as crianças, né? Isolar o ambiente de cozinha, né? Aquele cuidado aquele cuidado com as panelas, porque a criança pequenininha de 2 anos, 3 anos, ele tem uma tendência, a curiosidade.
puxa o fogão, a panela vira sobre ele, né? Então, também a questão dos lactentes, né? Que as mães, pela dificuldade, né? De ter que cuidar da criança, ter que fazer as atividades, muitas vezes fica com o bebezinho no colo e o líquido vira sobre a criança, né? A questão das inalações, né? Agora nós estamos entrando num período de mudança de estação, onde a gente tem um ambiente mais seco. Então, a questão elas fazem aquele ambiente, né? Aqueles aquecedores, né? As infusões, e aí, por conta disso, também as crianças se vitimizam. Outro acidente também que é muito comum nas crianças é tocar a superfície quente, as superfícies superaquecidas, né? No interior, o que é que a gente recebe muito? Eles têm uma cultura de fazer queimadas, né? Então, fazem aquelas valas ficam ali queimando o lixo, e as crianças que ficam soltas nos pátios, né? Nos quintais, muitas vezes caem dentro desses buracos, né? Que estão queimando. Então, a gente tem queimaduras graves de crianças pequenas por conta desse tipo de acidente. E, assim, com a relação à parte elétrica também, né? A respeito das tomadas, né? Que tem que estar protegidas, dos extensores que muitas vezes estão desencapados e as crianças chegam até a colocar na boca. Então, tudo isso chega ao serviço. Outra coisa muito importante também é com relação ao outro extremo, que são os idosos. Então, os idosos também, que merecem toda a atenção, todo o cuidado, né, pelas suas limitações. Então, a gente ainda recebe muito pacientes acima de 70 anos, que tem ainda o hábito do cachimbo, fumar cachimbo deitado, o cigarro. Então, muitas queimaduras também em idosos por conta desse hábito. Agora até a própria cozinha, né? Até a própria cozinha. Por exemplo, agora nós estamos com a enfermaria de senhoras só com idosos. Entendeu? E os idosos estão sozinhos em casa. Então, da pandemia, do que você me colocou agora, o que é que a gente pode observar? Houve um decréscimo nesse atendimento. Realmente, nós tivemos agora, né, 2 meses, 3 meses da pandemia, baixou realmente o nosso atendimento significativamente. Mas já se observa essa demanda voltando justamente por essa condição do cuidado em casa, tanto com as crianças como com os idosos. Então, tem chegado para a gente, agora, nesse período de 2 semanas, tanto idosos do sexo masculino e feminino, justamente com relação ao cuidado. Eles estão sozinhos em casa, vão para a cozinha, né, e se acidentam. Então, assim, na época da pandemia, estava todo mundo confinado, né, no isolamento, então estava todo mundo bem amparado. Agora, né, as pessoas já estão saindo, voltando para o seu ritmo de trabalho, se readaptando, né? E eles estão ficando sozinhos. Então, é uma grande preocupação nossa. Muitas vezes, né, esses senhores chegam para a gente e não tem nem acompanhante para ficar. Então, já é um agravo, porque a gente precisa, aquela pessoa se sente sozinha, né, desamparada, e é realmente um grande problema de saúde pública. Igual a senhora começou a entrevista falando que é além do físico, né? Precisa de um acompanhamento psicológico. Sim. A queimadura ela envolve com muito mais coisas do que só a superfície. Até porque a superfície só o agente, ela tem por trás todo um contexto muito maior do que isso. Porque tanto o agente como a condição da ocorrência, ela é um ponto de partida, né, para uma situação de um adoecimento. Muitas vezes essa comorbidade limita, incapacita e leva muitas vezes ao óbito, né? Existem vários tipos de queimadura, sim, né? A gente está falando até em níveis também de queimadura, sim, ali. Sim. Esclarece um pouquinho para a gente como é que a gente pode explicar para as pessoas que estão em casa a respeito dessa
as diferenças de queimadura, né? Primeiro, segundo, terceiro grau, e também esses tipos de queimadura, porque normalmente quando se fala em queimadura, a gente pensa em fogo e água, né? Certo. E existem outras coisas também. Assim, a classificação, ela vem por graus. A gente tem uma queimadura de primeiro grau, que é aquela queimadura solar. Vai para a praia, ficou muito tempo exposto ao sol, e aí, o que acontece? Aquela vermelhidão, né? E só colocando aqui, com relação a essa questão da praia, da queimadura solar, a gente também tem recebido no serviço algumas queimaduras por desencadeamento de substâncias como o limão, que é ácido. Então, na praia tomando a caipirinha e, né, fica no sol, e aí chega para a gente também essas queimaduras com ácido. E elas são bem perigosas, né? São queimaduras também bem significantes, algumas vezes mais profundas. Então, a de primeiro grau é aquela solar, vermelhinha, que você está tranquilo em casa, é muita hidratação, muito líquido. A queimadura de segundo grau é aquela que aparece a bolha. Aquela bolha surge, né, porque houve mais profunda, saiu da superfície da pele, né, da epiderme, e já acometeu uma camada mais profunda do tecido. São os líquidos superaquecidos, um exemplo dela. E na de terceiro grau é aquela queimadura que realmente destrói todas as camadas da pele. A gente pode citar os escapamentos de moto, que também é assim, uma demanda grande que chega para a gente, e são queimaduras de terceiro grau, onde há realmente o calor é muito intenso e destrói todas as camadas da pele. Então, essa é uma queimadura de terceiro grau. E tem umas queimaduras, uma outra classificação, que são aquelas descargas elétricas, né? A gente vê muito na construção civil, na parte da construção, não aqueles serviços que não são por empresas, né? As pessoas fazem por conta própria, trabalhando por conta própria, não estão protegidos adequadamente, né? Não, muitas vezes eles nem sabem como devem fazer o trabalho, se expõem e, assim, são queimaduras graves e mutilantes, né? E que elas, a pessoa, o vitimizado, ele perde realmente, muitas vezes, sai mutilado. A gente tem muito no serviço, no interior acontece muito. Aqui também na capital, por incrível que pareça. Então, são pessoas que vão por conta própria, não têm a habilidade do serviço, não estão protegidas com os equipamentos de proteção adequados e se acidentam. Entendi. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conhecer como fazer esses serviços de prevenção, esses cuidados para que quase que não sai, as queimaduras não aconteçam. Eu fico aqui e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com a coordenadora do Núcleo de Queimados do IJF, que é um hospital referência em traumas de alta complexidade, né? Então, nós falamos no VT anterior, explicando, né, essa questão dos níveis de queimadura, né, que a gente está dividido em primeiro, segundo e terceiro grau. A mudança também desse perfil desse paciente que está chegando ao IJF, né? Sim. E a gente pode falar um pouco agora que a prevenção pode ser coisas básicas, né? Coisas simples feitas diariamente, né? Seja em casa, seja no trabalho, até mesmo na rua. Então, eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa quais são essas medidas de prevenção, né? Para quem está em casa e para quem tem criança, por exemplo, né? Igual a gente estava conversando, e também quem vai trabalhar, né? Quem está indo para o trabalho, quais são os cuidados que essa pessoa precisa ter justamente para evitar um quadro de queimadura. Sim. Assim, a gente entende que são hábitos de vida. Então, assim, a prevenção, ela está baseada em hábitos, nosso hábito diário. Então, são cuidados que se deve ter naturalmente. Com relação às crianças e os idosos, que a gente coloca logo esse grupo de risco, né? Que é o quê? O ambiente em casa protegido, com um espaço adequado, com instalações elétricas bem protegidas, se assim, conforme o nível
socioeconômico. Se você tem um ambiente só, e muitas vezes a gente vê que a questão da moradia só é aquele ambiente que contempla a cozinha, o quarto. Então, vamos tentar dividir aqueles espaços em que aquelas pessoas não consigam circular, né? Deixar aquele espaço isolado, não deixar a criança passar, não deixar o idoso ir para a cozinha para poder fazer, né? Trabalhar com o fogão, né? A eletricidade. Então, em casa são hábitos, né? A questão urbana também, né? Que a gente vê muitas vezes fios de alta tensão caindo, né? Desencapado e que compromete, coloca em risco a vida das pessoas. Até o famoso, popularmente dito, gatos, né? Que sim, as pessoas os gatos se tendem a achar que pode fazer aquilo e mexer num local que pode ser de extremo perigo, né? E até caso de óbito também, né? Com certeza. Com relação no trabalho, né? Aqueles trabalhadores, né? Por conta própria, que trabalham, né, em construção, mas que não estão habilitados, devidamente habilitados, e que se colocam para fazer o trabalho, né, é uma questão de consciência e educação. Se você não tem habilidade para fazer tal atividade, não fazer, porque as consequências são sérias e são sequelas para a vida inteira, né? E eles não estão, além de não estarem habilitados, não sabem fazer e estão ainda desprotegidos, porque não usam os equipamentos ideais, né? Outra coisa muito importante que eu queria colocar aqui é com relação aos restaurantes que usam aquele sistema de aquecimento daqueles pratos, né? Os rechauds, né? A gente também tem um grande índice de acidentes, porque se observa que as vítimas chegam, né, que são os funcionários da empresa, muitas vezes eles agem de forma displicente, né? Então, o cuidado na hora do trabalho, né, utilizando esse tipo de equipamento. E também do treinamento que eles recebem, né? Porque são acidentes grandes, porque eles usam o inflamável, o álcool, na maioria das vezes, e usam de forma errada e se acidentam. Então, chegam no serviço grandes acidentes que precisam muitas vezes de vários procedimentos cirúrgicos, né? E alguns saem com grandes sequelas. Então, a gente traz um pouquinho esse olhar, né, para a indústria, né? Para o trabalhador que está nesse ambiente dos restaurantes, padarias, e que trabalham com esse tipo de equipamento. Ele também traz muito acidente para a gente. Entendi. E agora a gente vai acompanhar um VT para a gente entender como é que funciona a dinâmica do IJF e o núcleo de queimados. Gustavo sofreu queimaduras no braço por causa do café quente. Procurou atendimento no IJF, que é o hospital referência no Norte e Nordeste no socorro a vítimas com queimaduras. Essa é a 4ª vez que ele retorna ao hospital para dar continuidade ao tratamento e já se sente recuperado. Eu já estou retornando aqui hoje, eu vou receber alta. Essa é a 4ª vez que eu venho e assim, sempre muito humano, atendimento excelente. Apesar da procura intensa, quem chega ao hospital consegue ser atendido com rapidez. Sem demora, apesar de estar cheio, acontece muito, né? E eles me atenderam prontamente. O atendimento foi ótimo, foi excelente, pessoal muito humano, né? Todo mundo me perguntando se está bem, como é que foi, quando aconteceu. Muita preocupação em saber se tinha ocorrido há muito tempo, né? O que eles poderiam fazer naquela hora. O ambulatório e as enfermarias estão preparados com equipes multiprofissionais especializadas e empenhadas na recuperação dos pacientes vítimas de traumas de alta complexidade, lesões vasculares graves, intoxicações ou queimaduras. O objetivo é fortalecer, sobretudo, a prevenção dos acidentes domésticos, que são os maiores causadores das lesões graves de acolhimento do IJF em Fortaleza. Café, leite, água, mingau, que são justamente os acidentes domésticos, que ficam próximos das pessoas que estão fazendo o alimento, como também aquelas crianças que estão dentro da cozinha e que acabam se acidentando.
A gente geralmente faz essa orientação através de cartilhas das campanhas de queimadura. No dia 6 de junho é comemorado o Dia Nacional do Queimado, onde a Prefeitura de Fortaleza, junto com o JF e o CTQ, a gente divulga isso através de cartilhas nas mídias sociais, para que as pessoas se apropriem dessa informação e evitem essas queimaduras em casa. Era justamente isso que estávamos conversando, né? Sim. A atenção em casa e essa prevenção aos cuidados, né, com criança, com idoso. Às vezes são medidas tão simples que podem ser feitas, né? Sim, nós temos algumas cartilhas que já foram elaboradas, né? Sempre se procurou fazer um trabalho preventivo, mesmo dentro do centro de queimados, né? A gente orienta, né, o uso das cartilhas, lê com eles, mostra. Então, a gente procura fazer esse trabalho que eles sejam multiplicadores, entendeu? Nas suas comunidades, né? Aquelas pessoas que já passaram, né, pelo sofrimento, que acompanharam todo aquele sofrimento. Então, a gente tenta que isso se multiplique, que eles sirvam de exemplo, para que eles possam orientar e fazer com que aquelas pessoas se tornem conscientes e cada um trate realmente de ser um multiplicador. Com certeza. E outra palavra muito forte, né, que o rapaz trouxe foi em relação a essa questão da humanização do atendimento, né? Que era uma coisa que a gente falou no primeiro bloco, que é extremamente importante com alguém que sofre um tipo de queimadura, seja ela química, por sol, né? Dependendo do grau que essa queimadura você vai transformar a vida dessa pessoa. Então precisa realmente de porque assim, acompanhamento, pela né? dor que é tão grande, assim, eles chegam tão ansiosos, tão desesperados, tão sem entender, porque tem o susto do acidente e a dor da lesão, né? Então, assim, o que a gente trabalha muito no serviço, né, como a equipe de enfermagem, que é uma das maiores equipes que a gente tem no serviço, é quem fica 24 horas lá com o paciente, né? Então, a gente tem procurado, né, trabalhar realmente a questão da humanização. A gente não está ali para julgar como foi aquele acidente. Simplesmente nós estamos ali para receber uma vítima e tratá-la, começando do momento da chegada, pelo nome, para que ela tenha aquela segurança em que ela chegou num serviço e vai poder ser atendida e retornar para as suas atividades, a sua casa, né? Tranquila e com o seu problema resolvido. Não é à toa que é um hospital de referência aí no norte e nordeste do país, né? Em âmbito nacional também. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta e hoje nós estamos conhecendo o Núcleo de Queimados do IJF. Bom, quando a gente fala de queimadura, esse assunto vem acompanhado, digamos assim, de mitos e verdades, né? Dependendo da sua região, dependendo da sua idade, né? Então a gente não sabe muito bem qual é as medidas, né, de primeiros socorros que de fato precisam ser feitas, realizadas. Inclusive, muitas pessoas ainda pensam que é para colocar pasta, né? A gente tem aquela outra questão de botar açúcar, se tem a questão de fazer café, um remédio caseiro, né? Então, a questão desses mitos e verdades precisam ser quebradas ainda, né? A palha da bananeira, né? Então, tem muita coisa que, dependendo da região, ela vai ficando ainda mais forte, né? Então, queria que a senhora explicasse, de fato, quais são os primeiros socorros que esse paciente precisa tomar e que vai ajudar, logicamente, na recuperação dele. Assim, você falando nisso, né? A gente se reporta e hoje está melhor porque pelas orientações, pela própria mídia, né, esse trabalho que é feito, de qualquer forma, tem melhorado. Mas chegava muito ao serviço, principalmente do interior, da capital também, mas principalmente do interior, né, vinham já com muita pomada, com aqueles unguentos, traziam com café, né, açúcar e tudo. Mas, assim, a orientação é mínima, é água corrente.
Água então não corrente. precisa ser uma água gelada, Não precisa ser água gelada, porque a água gelada, ela pode até, se é uma queimadura que poderia ser superficial, ela pode até aprofundar essa queimadura. Entendi. Né? Porque o gelo, ele já tem também ele diminui aquela irrigação do tecido e aí ele pode também aprofundar a lesão. Então, água corrente e encaminha para o serviço. Porque, assim, essas orientações são dadas, muita gente liga e pergunta assim, mas qual o remédio que eu posso usar? O que é que eu posso colocar em cima? Nós precisamos ver a ferida para poder indicar o tratamento. Nem tudo que parece Nem ser tudo simples. que parece ser simples é. E às vezes a gente pensa que é uma coisa maior e graças a Deus é uma coisa simples. Então, é preciso ser visto. O que a gente orienta é que a água corrente, que vá para o serviço, mesmo que seja uma bobagem, né? Às vezes é só uma mão, um dedo, mas a gente pede que vá, porque a gente não, como você não vê, você não pode aplicar nenhum tipo de tratamento. E a orientação, é 24 horas, funciona 24 horas a emergência. O queimado é uma especialidade, então, assim, ele chega e entra, é atendido imediatamente, ele passa no acolhimento, as enfermeiras fazem a avaliação, classificam, encaminham para o centro de queimados, é avaliado pelo médico do plantão, pelo enfermeiro que está lá, e a gente segue com todas as orientações, né? A aplicação dos curativos, né? Que a gente trabalha não só com a pomada, porque a pomada ainda é o tratamento básico, padrão, mas hoje em dia já utilizamos muitas coberturas em que facilita esse atendimento, porque quando algumas coberturas elas são de maior tempo, elas ficam mais tempo na lesão. Então, evita desse paciente vir retornar para ambulatório de 2 em 2 dias. Principalmente porque agora, até nesse período, né? Justamente, agora nessa questão que precisa ficar em casa, a questão financeira, né, de passagem, tudo. Então, a gente tem lançado mão desses curativos, que têm sido muito bons, assim, a gente tem tido bons resultados com ele. Inclusive, pacientes internados, nós no serviço, né, a equipe de enfermeiros, juntamente com os estomoterapeutas que dão suporte ao serviço, a gente tem aplicado esses curativos, os pacientes diminuem aquela quantidade de procedimentos cirúrgicos, os banhos com anestesia, de tomar anestesia, de expor o paciente. Então, ele coloca aquele curativo, ele passa 4 dias, 5 dias, quando a gente abre, né, faz a avaliação, então a ferida já evoluiu. Essa é uma ação nova, digamos assim, recente entre a prefeitura e o JF para fornecer essa disponibilidade. Então, esse material, né, faz parte, né, o serviço de estomoterapia, em parceria com o Centro de Queimados, é o serviço do IJF de estomoterapia, o grupo de enfermeiros, que em parceria com os enfermeiros do Centro de Queimados, então a gente faz esse tratamento. Né, com o uso de produtos, né, de uma tecnologia mais avançada, em que facilita e acelera o processo de cicatrização. Extremamente importante agora. Sim. Inclusive, o serviço também, ele atendeu a pesquisa da tilápia. Né? A gente recebeu a pesquisa, né, para fins... A primeira proposta da pesquisa era a queimadura, o tratamento da queimadura. E, assim, os resultados foram magníficos, né, com relação à recuperação, à diminuição dos procedimentos de risco, né, de cirurgias, de anestesias, né, a diminuição da dor, né, a recuperação do paciente, daquele tecido. Então, assim, é uma proposta muito boa a cobertura com a pele da tilápia. Dentre as outras coberturas que também o serviço já dispõe. Então, a da tilápia seria mais uma opção de tratamento. Que vai entrar em disponibilidade no IJF? Ele está em processo? Não, ele está ainda em estudo. Ainda é um projeto de pesquisa, assim, bem amplo, porque ele já está em várias especialidades, em outros estados e países. Então, assim, são alternativas assim, que vêm para somar. Com certeza. E falando um pouco, né, voltando, na verdade, em relação aos mitos e verdades,
Tem uma outra questão, né, que a pessoa, quando faz uma queimadura superficial e dá uma bolha, por exemplo, ela estoura automaticamente aquilo. E isso é um mito também, né? Não, assim, a questão da bolha, né, que como eu falei no começo, que ela aparece na queimadura de 2º grau, hoje em dia até se utiliza aquele próprio tecido como curativo. Então, a bolha, por isso que a gente orienta que a vítima vá para o IJF, para que a gente possa ver essa ferida, essa lesão. Porque muitas vezes no primeiro dia não surge bolha, mas no 2º dia surge a bolha. Então, quando essa bolha se rompe em casa, num ambiente que não é propício e que há possibilidade de contaminação, você pode gerar um processo de infecção. Dentro do serviço se rompe a bolha, mas ao mesmo tempo se faz o curativo. Então, houve a proteção. Aquele tecido da bolha, ele serve como curativo. Além disso, a gente aplica a pomada e faz o controle do desenvolvimento de micro-organismos. Então, é importante que aquela pessoa que se acidentou vá para o serviço, para que a gente pode avaliar. O quanto inclusive, antes, né? Inclusive, assim, ele faz muitas vezes um primeiro curativo e a gente já orienta que não precisa nem retornar ao serviço. Ele volta se ele se sentir, achar que começou a apresentar febre, né, a dor, secreção, aí a gente pede que ele retorne. Mas muitas vezes a gente faz o primeiro atendimento e ele não retorna mais. Então, assim, é importante essa chegada do paciente ao serviço. A gente não tem como dizer, assim, determinar que produto usar. A gente pode orientar, assim, uma medicação, porque é muita dor, né? Então, você orienta, né, colocar aquela parte afetada. Água corrente, medicação para dor, até conseguir chegar no hospital. E lá receber todas as orientações. E reforçando, né, essa fala da senhora da importância de ir até o hospital, tem a questão do tempo. Porque às vezes as pessoas demoram muito tempo para ir, né? E acaba justamente infeccionando. Sim, né? É importante que aquele acidente você não deixe para ir. Porque muitas vezes chegam ao serviço já com uma complicação de queimadura. Vai para o serviço depois que está infeccionado. Então, depois de 7 dias, a pessoa chega ao serviço. Então, ali ela já está com um problema muito maior do que ela poderia ter ido no primeiro dia e ter resolvido. Né? Então, isso acontece muito, muito mesmo. Né, quem mora no interior, os idosos têm medo de ir, acham que pode tratar em casa e chegam, né, e algumas vezes já tem aquela questão da comorbidade. São pessoas que têm diabetes, são pessoas que têm pressão, que todos são fatores de risco. E agrava muito mais. E agrava muito mais o quadro da pessoa. É verdade, precisa de um acompanhamento, assim, por isso que a gente falou muito dessa questão, né, e reforçou em dizer a questão do cuidado com o idoso, porque uma queimadura que é simples, por exemplo, num jovem... no idoso, ela complica. Ela complica, principalmente durante esse período, né? Eu acho que é isso. A gente está muito grata com a sua visita, né, de estar aqui com a gente no estúdio. É uma pauta que é esclarecedora de inúmeras formas, porque sempre é preciso essa atenção, né, porque uma queimadura pode ser algo muito mais... simples, mas pode ser muito complicado. Muito complicada, então, assim, precisa de saber que pode contar com o IJF, né, que é uma referência nisso. E, assim, a senhora reforçou muito em dizer que é para ir lá, de portas abertas, né, para orientar. O que a gente quer mais é orientar, é prevenir, do que tratar. E a gente tem essas cartilhas, né, tanto impressa, como também no portal da prefeitura tem a cartilha, né, que dá para as pessoas acompanharem e ver essas prevenções simples que a gente pode estar adotando na rotina do dia a dia. Sim, no nosso dia a dia, como parte do nosso dia a dia. Com certeza. Educação, né? Ainda mais agora, né, assim, que nós estamos numa retomada de atividade. Então, você não está tão em casa, mas também não voltou 100% à rotina de trabalho. Então, é preciso ainda mais atenção a todos, né, a todas as tarefas dentro de casa. Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço por poder participar e mostrar um pouquinho e dar essa contribuição. Obrigada. Com certeza. A parte do Mitos e Verdades, então, tenho certeza que foi esclarecedor para todo mundo. Sim. Tá bom? Tá bom. Obrigada, gente, para vocês que nos acompanharam até agora. E você continua na programação da TV Terra do Sol.
Um abraço e até amanhã.